Então, boa noite. Nós estamos dando início à nossa aula de Humanidades na Faculdade de Nova Serrana. Na aula de Humanidades de hoje, nós reunimos quatro cursos, ou períodos de 4 cursos, digamos assim. Então, muito bem-vindos alunos de Pedagogia, os alunos de Psicologia, os alunos de Administração e os alunos de Ciências Contábeis para a nossa aula de Humanidades. Hoje eu vou conversar com vocês e expor um pouco o pensamento de Max Weber. E com Max Weber, nós encerramos as reflexões diretamente relacionadas à sociologia, diretamente ligadas à sociologia. A partir de semana que vem, nós começamos reflexões, estudos diretamente relacionados à ética, tá bem? Por quê? A disciplina de sociologia, a disciplina de humanidades, que é a nossa disciplina, ela é formada por essas 3 áreas do conhecimento, né? A disciplina chama-se Humanidades, mas ela tem essas 3 áreas do conhecimento: filosofia, sociologia e ética. Então, até hoje, nós já vimos 2 áreas, ou pelo menos algumas questões relacionadas a 2 áreas: a área da filosofia e a área da sociologia, que encerramos hoje. Então, a partir de semana que vem, começamos a terceira e última área da disciplina Humanidades, que é a ética. Antes, então, de expor para vocês o pensamento de Max Weber, eu queria fazer uma breve revisão do que nós estudamos até aqui. Mas não queria fazer sozinho, não. Queria que vocês participassem. Então, assim, será apenas uns 10 minutinhos, para não demorarmos muito, mas em 10 minutos queria que vocês me dissessem o que é que ficou para vocês do início do nosso curso, né, de Humanidades até hoje. O que é que ficou para vocês, primeiro, com relação à filosofia? A filosofia foi a primeira área do conhecimento que nós estudamos. O que é que vocês se lembram que nós estudamos nessa área do conhecimento, que é filosofia? Podem ficar à vontade, abrir o microfone e me falarem, assim, espontaneamente, sem muita preocupação. O que vem à mente de vocês? O que vem à memória sobre filosofia que nós estudamos até hoje? Quem se arrisca? Na nossa, eu acredito que seja a nossa primeira aula, a gente estudou sobre os modos de realidade, né? Que é a mítica, religiosa, artística, científica, filosófica, senso comum. E a gente estudou um pouco, né, sobre o senso comum e as definições de filosofia, até que cada um deu o que achava que era filosofia, razão, tal. A gente começou por isso. Beleza, Paulo, foi exatamente isso. Logo nas primeiras aulas, foi um pouco isso que nós vimos. Depois dessa introdução, junto dessa introdução, né, com essas coisas que Licença. Eu também gostei muito de ter estudado René Descartes e Sócrates, principalmente René Descartes. Muito bem. Isso mesmo, Leidiane. E de René Descartes, você disse que gostou tanto. Qual, em poucas palavras, a ideia principal da reflexão? O que principalmente René Descartes defende? Você sabe dizer, Leidiane? Sim, é porque na explicação da existência, ele quis ir além do óbvio, né? Porque todo mundo explica a existência pelos sentidos. E ele viu que a argumentação da existência através dos sentidos não era totalmente confiável, porque os nossos sentidos nos enganam, né? E através disso ele vai criando outras teses. E eu admiro muito ele pelo fato que ele é honesto. Ele cria teses e sempre ele vai se perguntando: será que é isso mesmo? Será que está faltando alguma coisa? E é muito interessante, eu acho. Eu achei muito interessante mesmo. Até a gente se pergunta se a gente existe
ou tem um sonho. Beleza. Além de Descartes, para qualquer outro da turma, obrigado, Leidiane, obrigado, Paulo. Além de Descartes, nós também estudamos um outro filósofo que é da antiguidade. Descartes é da modernidade, mas nós vimos um outro que é da antiguidade. Alguém se lembra pelo menos o nome? Sócrates? Sócrates. Isso. Sócrates. Quem se arrisca, além da Leidiane e do Paulo, que participaram muito bem, quem se arrisca a dizer, também assim, em breves palavras, a filosofia socrática? O que aprendemos com Sócrates, principalmente? Pode tomar coragem. Débora, Maria Tereza, Amanda, Lucimar, Lucas, William, Marinalva, vamos lá. O que Sócrates nos ensina muito brevemente? Nara, Ênia, Maria Laura, Kathleen. A filosofia de Sócrates é pautada no diálogo, certo? Sim. Muito bem. Vitória participou com É sim. que até que ele Obrigada usa o pela termo participação. da maiêutica, né? Que parte da conversa, de tudo. Isso. O que é a maiêutica, Paulo? Lembra? Ciência ou ato do parto. Isso. Porque, se não me engano, a mãe de Sócrates era parteira, não era? Alguma coisa assim? Isso. A mãe de Sócrates era parteira e ele aprendeu o ofício da mãe, mas é claro que ele não é parteiro de... Ele não é obstetra, ele não é parteiro de corpos, ele é parteiro de quê? No caso, é dar luz a nossos pensamentos. Muito bem, isso aí, Vitória. Dá luz aos pensamentos, às ideias. Muito bem. Sim. Isso foi um pouco de que vimos na filosofia, então, umas ideias introdutórias, e esses dois filósofos, Sócrates e Descartes. E aí começamos a sociologia, que é a que nós encerramos hoje. Na sociologia, a gente teve uma aula introdutória, onde eu falava, né, através de vídeo que está lá no YouTube, eu falava da origem da sociologia. Quem se lembra dos eventos históricos que nós apresentamos? E esses eventos históricos ajudaram no surgimento da sociologia. Quem se lembra, quem pode citar algum evento histórico? Revolução Industrial, fim do feudo, dos feudos. Fim do feudalismo. Muito bem. Quem mais? Surgimento do Estado moderno. Surgimento do Estado moderno. A inserção da burguesia. Ascensão da burguesia, ela vai aparecer com força, né, na sociedade, o grupo burguês. Infelizmente. Feliz ou infeliz? Você falou felizmente ou infelizmente? Pode defender a ideia. Sem comentários. Bom, como quiser. Beleza. Para que surge a sociologia? Então, nós temos, né, a gente presencia na história esses vários eventos, né, que vocês citaram, Revolução Industrial, ascensão da burguesia, o surgimento do Estado moderno, fim do feudalismo. Então, esses eventos que vão acontecendo no mundo, na história humana, eles vão, de certo modo, propiciar que surja, né, que apareça a sociologia como ciência. Beleza. Mas para que surge a sociologia? Qual é o objetivo dela? Alguém se lembra disso? Nós falamos de dois, pelo menos. Vamos ver se a gente lembra de pelo menos um. No caso, é para as pessoas compreenderem ou tentar explicar as novas demandas que começou a surgir. Exatamente. Exatamente, Vitória. As demandas sociais que esses eventos históricos vão trazer. Começou a impor. E isso interferia muito diretamente na política, na economia. Exatamente. No caso, por isso que fala que é uma ciência. Exatamente. É isso mesmo, certinho. A sociologia, ela é uma forma de intervenção na política, né? Na verdade, eu até falava lá na aula sobre isso, né, que a filosofia política já fazia intervenções na política, mas fazia intervenções, vamos dizer assim, muito teóricas, né? A sociologia, ela vai intervir de um modo mais prático.
na política, na economia, né? Então, por isso surge. Beleza, muito bem. Já estamos terminando essa memória, viu? Mas está bacana. Depois de vermos um pouquinho do surgimento da sociologia, o contexto histórico, né? Para que surge a sociologia, nós vimos também muito rapidamente o que são instituições sociais e o processo de socialização. Quem pode citar, por favor, exemplos de instituições sociais? Escola, igreja, Escola. família. Isso, muito bem. Porque normalmente a gente pensa em instituição social como se fosse uma construção física, né? Um prédio, ali tem uma instituição, ali tem né? Não é nesse sentido. A instituição social são os grupos, né, organizados dentro da sociedade, né? Ou são os grupos através dos quais a sociedade se movimenta, a sociedade existe, né? Então, vocês citaram alguns aí importantes: família, igreja, né, religião, o Estado, são instituições sociais importantes, bacanas, bacana. E sobre o processo de socialização, o que é isso? O que é esse processo de socialização? Quem se arrisca? Eu me arrisco. Então vai, Vitória. O processo ele acontece quando a gente vai adquirindo ou a gente transforma nosso comportamento. Normalmente acontece na família, porque a gente vai convivendo, depende muito da sociedade que a gente está, no contexto. Depois em as instituições, escola, ou igreja, ou alguma área, realmente, ou a política que tem no, sei lá, demanda aí na cidade. Depende muito. Exatamente isso. O processo de socialização é o processo de formação de identidade, né? É quando uma pessoa forma a sua identidade. E a formação da nossa identidade se dá num grupo social, isso como você falou. O grupo social, inicialmente, a família, é o primeiro grupo social que a gente frequenta, né? Ou é o primeiro grupo social no qual nós estamos inseridos. Ali a gente começa o nosso processo de socialização, porque ali nós começamos a formar a nossa identidade, a descobrir quem nós somos, né? Qual o sentido da nossa vida, e por aí vai. Ali nós aprendemos alguns comportamentos, ali na família a gente aprende algumas regras de convivência na sociedade, e depois tem a socialização secundária, que é quando a gente vai para a escola, ou quando a gente amplia o nosso círculo de relacionamentos, né? A gente não está mais só dentro de casa, mas a gente começa a conviver com outras pessoas. E aí o nosso processo de socialização, alguns comportamentos que nós aprendemos podem se transformar, podem se modificar. Nós podemos aprender outros que não tínhamos aprendido em casa, né? Tem coisas que a gente aprende no núcleo familiar mais íntimo e que depois a gente modifica quando a gente amplia o nosso círculo de relacionamentos. E tem coisa que a gente não aprende em casa, mas aprende depois na escola, aprende depois no local de trabalho, aprende depois no grupo de convivência, de amigos. Nós chamamos isso de socialização secundária. Beleza. E aí, depois disso, para terminarmos e começarmos Max Weber, que é o que nos interessa hoje, a gente viu 3 teóricos da sociologia. É claro, gente, que a sociologia tem muitos outros pensadores importantes, muitos outros. Mas como a gente tinha que fazer uma seleção, uma escolha, eu achei importante que vocês, pelo menos, escutem o nome desses 3. Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. Porque esses 3, eles são considerados pilares fundamentais da sociologia. Eles são considerados pais da sociologia, fundadores da sociologia. Então, é claro que fique registrado isso, que a sociologia, ela não se resume a esses 3. Não se reduz a esses 3. Mas eu queria que vocês tivessem conhecimento desses 3, né? Ou que pelo menos vocês tivessem escutado falar. Se depois, acredito que ao longo da faculdade, vocês devem ouvir a falar esses nomes, voltar a falar esses nomes, mas se não voltarem, que pelo menos quando falar o nome, Max Weber,
Emile Durkheim, Karl Marx, vocês sabem, eu já ouvi falar desse cara, eu já estudei um pouquinho, já li alguma coisa sobre eles, tá bem? Aí nós vimos então, nós já vimos Karl Marx e Emile Durkheim. Alguém consegue dizer rapidamente uma ideia importante, uma ideia fundamental no pensamento de Karl Marx? Não precisa concordar com ele, tá? Fique à vontade, mas o que você conhece do pensamento de Karl Marx e pode dizer? Movimento comunista. É considerado quase que o pai, né, Paulo, do movimento comunista, né? Junto com Engels, né, Friedrich Engels, eles escrevem um manifesto do Manifesto Comunista. Do Partido Comunista, exatamente. O que mais de Marx? O silêncio é porque não gostam dele, porque Marx é assim, ou a gente ama ou a gente odeia. Parece que não tem muito meio termo com Marx, né? Eu acho que ele tem... Eu amo. Você ama? Que bom. Eu acho que ele tem umas coisas muito boas. E acho que tem algumas coisas que não funcionaram, de verdade, no pensamento dele, não deram certo na prática, né? A teoria do comunismo mesmo é uma teoria bacana, se você vai ler, olha que bonito disso aqui, mas quando foi experimentado na história, né, na prática, não funcionou de modo algum, né? A divisão do trabalho no pensamento marxista é algo bom ou ruim? É benéfico ou maléfico? A divisão do trabalho. Vocês nem leram o texto sobre Marx? A divisão do trabalho em Marx é benéfica ou maléfica? No pensamento dele, né? É maléfico, viu? Para Marx, a divisão do trabalho acaba gerando conflito nas relações entre, sobretudo entre patrões e empregados, né? Sobretudo entre os proletários, os trabalhadores e os donos dos meios de produção. Essa divisão de trabalho acaba gerando conflitos. Então, no pensamento marxista, acaba que é algo maléfico essa divisão do trabalho. Emile Durkheim vai pensar exatamente o contrário, né? Emile Durkheim é o segundo teórico que nós estudamos, segundo teórico da sociologia. Depois de Marx, vimos um pouquinho de Emile Durkheim. Quem se lembra de uma ideia importante do pensamento de Emile Durkheim? E é o último da nossa revisão, do nosso exercício de memória, é o último. Foi a aula de semana passada. O que é solidariedade mecânica e o que é solidariedade orgânica, no pensamento de Emile Durkheim? Quem se arrisca? Solidariedade mecânica é aquela mais antiga, né, em que os trabalhos vão ser divididos pelo sexo biológico, masculino e feminino. Isso. E o que vai definir isso, o que vai ajudar a definir isso são as tradições e costumes, né? Muito bem. Isso é solidariedade mecânica. Normalmente ela se dá em sociedades simples, né? Exato. E a outra sociedade é dividida por quem sabe fazer, né? Igual foi citado o exemplo de pespontador ou pespontadeira aqui em Nova Serrana. Não tem o sexo definido, né? Vai fazer quem sabe fazer. E já é uma sociedade mais complexa e mais atual, que é a que a gente se enquadra hoje. É mais complexa porque já é uma sociedade industrializada, é uma sociedade alcançada pela tecnologia, né? E a sociedade simples é aquela de trabalho mais artesanal, mais manufatureiro, né? Que ainda não foi alcançada pela tecnologia. Importante essas duas ideias em Emile Durkheim, viu, gente? A solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Importante essas duas ideias. Muito bem. Tendo feito isso, hoje nós vamos conhecer, então, o último teórico da sociologia, que é Max Weber. Guardem os nomes. Hoje eu conversei com a Lourdes, ela falou que os nomes são difíceis, né, Lourdes?
Ah, que nome difícil. Durkheim é difícil, Karl Marx. Vamos guardar esses nomes, tá? Da sociologia. Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. Eu vou compartilhar com vocês a tela aqui para a gente ver as ideias de Max Weber. Um instante, por favor. Teóricos da sociologia. Max Weber. Então, o último dos teóricos que vamos conhecer. Max Weber. O estudo da sociologia, na obra de Max Weber, exige a apreensão do significado das ações sociais. O que quero dizer com isso, amigos? O objeto da sociologia, aquilo que a sociologia de Max Weber estuda, é a ação social. Se perguntarmos assim, para Max Weber, o que a sociologia, de que a sociologia se ocupa? Né? O que ela estuda? Ele vai dizer assim, a sociedade. Ele não vai responder dizendo assim, o grupo de indivíduos que forma a sociedade. Não. Se você perguntar para Max Weber o que estuda a sociologia, ele vai dizer a ação social, o comportamento dos indivíduos, o modo como eles se apresentam, o modo como eles se relacionam, o modo como eles se comportam. Esse é o objeto de estudo da sociologia, as ações sociais. Bem? A compreensão sociológica de Max Weber é denominada sociologia compreensiva. Guardem também essa ideia, né? Memorizem esse nome, sociologia compreensiva. Por que compreensiva? Porque ele quer compreender o sentido das ações sociais. Então, ele quer compreender por que o indivíduo ou os indivíduos agem de determinado modo. Ele quer compreender por que as pessoas se comportam de determinadas maneiras. Esse é o objeto de estudo da sociologia de Max Weber, o sentido da ação social, o porquê de determinado comportamento, o porquê de determinado jeito de ser, de determinado modo de ser. Então, para compreender isso, ele achar, por causa do desejo dele de compreender isso, a sociologia dele é chamada de sociologia compreensiva. Então, vamos ver o que para Max Weber é uma ação social, já que vimos que ele tem o desejo, né, de compreender a ação social. Para Max Weber, a ação social está determinada de três modos. Três modos. Modo racional, modo afetivo e modo tradicional. Para vocês que estão participando da aula, eu já adianto. Essa é uma das questões da atividade que eu deixei para vocês fazerem em casa, viu? Definir quais os modos da ação social de Max Weber. Então, já anotem aí no caderno. Três modos. A ação social é determinada por três modos. Modo racional, modo afetivo, modo racional, modo afetivo e modo tradicional. O bichinho aqui já me comunicou que nós só temos mais 10 minutos. Mas vamos lá. Vou voltar aqui para a visualização. Então, o que é a ação social racional? A ação social racional, ela pode ser referente aos fins ou referente a valores. Então, vejam que é um modo de ação social, segundo Weber, um modo que pode ser referente a fins ou referente a valores. Quando ela é referente a fins, ela se caracteriza por ter como suporte a adequação entre os instrumentos
e os fins para se atingir um determinado objetivo. Ou seja, nós temos um objetivo, né? O ser humano, o indivíduo, tem um objetivo qualquer. Para atingir esse objetivo, ele vai adequar as ferramentas com esse objetivo, para chegar lá. Essa seria uma ação social racional referente a fins. Fins aqui querendo dizer finalidade. Tá? Fins aqui querendo dizer finalidade. Então, a ação social racional referente aos fins é o ajustamento entre a ferramenta que eu tenho, o instrumento que eu tenho e o objetivo que eu quero atingir. A adequação dessas duas coisas, da ferramenta e do objetivo. E a ação social, ela é racional referente a valores. Valores, quando a minha ação, quando o meu comportamento é sustentado por uma crença. Então, o meu modo de me comportar, né, o meu modo de ser, o meu modo de agir é sustentado por uma crença. Essa crença pode ser religiosa, essa crença pode ser moral, né? É um valor religioso, um valor moral. Quando o meu comportamento é sustentado por um valor religioso, por um valor moral, ou por qualquer outro tipo de crença, Max Weber vai chamar o meu comportamento, a minha ação, de ação social, racional, referente a valores. Porque o que sustenta a minha ação é um valor religioso. Oi, pois não. Nesse caso, então, nem sempre o que for valor para mim será para você, né? Os valores são variáveis, com certeza. Os valores são variáveis. E é por isso que, às vezes, também a ação social é variável. Porque, às vezes, o valor que sustenta a minha ação social é diferente do valor que sustenta a sua ação social. Então, vamos ter ações diferentes porque os valores são diferentes. É exatamente isso. Quem é que falou? Tereza. Muito bem, Maria Tereza. É exatamente isso. Viu? Obrigado pela participação. A ação social afetiva, que nós falamos que são 3 modos, né? Racional, que se divide em referente a fins e referente a valores, e agora a ação social afetiva. A ação social afetiva são aquelas ações que circunscrevem na esfera dos sentimentos. Ou seja, o meu comportamento, o meu modo de ser não está vinculado a uma finalidade, a um objetivo, a um fim. Não, mas está relacionado ao meu afeto. Ou seja, eu me comporto conforme o que eu sinto, conforme o meu sentimento. Às vezes é afeto, às vezes é desafeto. Entende? Então você vê alguém brigando, alguém xingando, esbravejando. É um comportamento que está relacionado a um desafeto, a um sentimento. Então, Weber vai dizer, a ação social, o comportamento, né, de um indivíduo, ele é afetivo quando está vinculado aos sentimentos. É bem mais fácil de compreender. E, por último, a ação social tradicional. A ação social tradicional é caracterizada pela influência dos costumes, ou seja, o meu comportamento, o meu modo de ser, o meu jeito de agir é influenciado pelos costumes, pelos meus costumes. Os costumes da minha família, ou os costumes da minha religião, ou os costumes da sociedade que eu estou inserido, que eu participo. Esses costumes, tem gente que chama de tradição, né? Mas costumes aqui é a melhor palavra. Esses costumes, eles caracterizam a minha ação tradicional, quando o meu agir é baseado pelos meus costumes. Então, é a ação social tradicional. Max Weber vai falar também de relação social. Ele não trata só de ação social, porque a ação social é mais individual. Tem gente até que vai dizer que a sociologia de Weber é muito individualista, porque ele fica estudando, ele fica examinando a ação social de cada indivíduo. Não, ele também trata da relação social, né? Ele não se concentra só nas ações individuais. A sociologia weberiana, né, de Weber, permite a passagem para o coletivo.
Quando que acontece a passagem da ação social para o coletivo? Quando se caracteriza uma relação social. Uma relação social, meus amigos, é marcada por condutas coletivas, por comportamentos coletivos, né? A ação social é mais individual. A relação social, ela é mais coletiva, ou pelo menos ela é marcada, né, por comportamentos coletivos. E esses comportamentos coletivos, eles são sustentados por um sentido compartilhado por todos os indivíduos. O que queremos dizer aqui? Quando um determinado grupo de pessoas se comportam de um mesmo modo, de uma mesma maneira, por quê que existe o mesmo comportamento? Porque eles compartilham o sentido daquele comportamento. A ideia que me vem à mente como exemplo, para ilustrar e facilitar, pensem, por exemplo, num grupo religioso, de qualquer religião. Um grupo religioso, um grupo de pessoas de uma determinada religião, eles têm uma determinada conduta que é coletiva, que é do grupo todo. E por que essa conduta é coletiva? Por que o grupo todo se comporta assim, de modo igual? Porque eles encontraram naquele tipo de comportamento um sentido que é compartilhado por todos, um sentido que todos aceitam. Todos aceitam. Então, aí se dá a relação social, quando, né, acontece esse tipo de conduta coletiva. Probabilidade. Nós temos só mais 2 minutos, né, nessa aula. Se vocês não se importam, vai terminar e eu vou mandar um outro convite só para a gente terminar. Tá bem, Max Weber? Então, probabilidade. Weber recorre à noção de probabilidade. O que é probabilidade? Está relacionado a provável. Provável. É provável, é possível. É possível, é provável. Isso é probabilidade. Por que ele recorre a essa noção? Porque não tem certeza de que um sentido da ação social vai ser aceito pelo outro. Então, vejo que nós vimos agora há pouco que a ação social é mais individual. Mas será que o meu comportamento individual vai ter um sentido que é aceito pelo outro? Será que vocês vão aceitar, ou cada um de vocês individualmente, será que vocês todos vão aceitar o meu comportamento porque vocês compartilham do mesmo sentido que eu encontrei para a minha ação social? Aí Weber vai dizer, isso é provável, é possível. Ou seja, pode ser que sim, pode ser que não, né? Nas relações sociais estão presentes as duas possibilidades, de aceitação e de não aceitação. Aceitação e não aceitação. Pode ser que aceitem a minha ação social, porque reconhecem o sentido, e pode ser que não aceitem. Isso é o que eles chamam, então, de probabilidade. Tá bem? Gente, nós vamos encerrar em alguns segundos. Vou mandar agora já o link para só terminarmos essa reflexão. Não vai demorar 40 minutos mais não. Beleza? Só mais alguns minutos e terminamos o pensamento de Max Weber. Em um instante eu mando o link para vocês.